Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos começando a viver a melhor de hoje com muita alegria, tendo a sua audiência, o seu carinho, amigo telespectador, o seu carinho, amiga telespectadora. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de educação e reeducação para a saúde do corpo e da alma. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo. Entre as drogas que tomaram maior proporção no nosso país nos últimos anos, a gente destaca o uso do crack. Você com certeza sabe algo sobre esse assunto, a gente sabe o quanto essa droga é devastadora na saúde da pessoa que usa, na saúde da família como um todo, é um problema da sociedade e a gente vai falar sobre isso hoje, o crack e os seus efeitos na saúde. Você, amigo telespectador que nos acompanha, é o convidado a pensar sobre esse assunto. Discussões que também podem ser transferidas, podem ser aplicadas a outros temas de dependência, a outras drogas, a outras condições de dependência química. A gente vai falar hoje exatamente sobre como lidar com essa situação. É a permanente campanha Não Use Drogas, Viver é Melhor, promovida pela Legião da Boa Vontade, que inclusive foi a campanha que deu início ao nosso programa. Nós vamos a todo momento trazer essa conscientização, a opção pela vida. E você, amigo telespectador que nos assiste, pode mandar para a gente as suas perguntas. Tem alguém na sua família que é usuário de droga, que você gostaria de saber como ajudar melhor? Você que nos assiste, tem alguma dúvida com relação a como você pode conseguir vencer uma dependência? Pode mandar para a gente a sua pergunta, 0310 07 940, o nosso telefone sempre à sua disposição, ou boavontade.com.br, nosso portal na internet, também com formulário de participação para que você registre a sua dúvida. Quem vai responder todas as suas perguntas é o nosso convidado, o Dr. Cláudio Duarte, do Hospital Santa Mônica, em São Paulo, psiquiatra, e que vai ajudar a gente a entender mais sobre o que significa o crack hoje nas questões de saúde pública do nosso país, por exemplo, as preocupações das famílias. E, por exemplo, você, amigo telespectador, o que você acha que a família de um usuário de crack deve fazer? Deve deixar que ele fique entregue ao vício? Deve prendê-lo em casa? Deve ter que tipo de atitude? A gente já viu histórias das mais diferentes e a gente fica se perguntando o que é que eu faria no lugar dessa pessoa? É claro que não tem uma receita certa para cada um, mas nós vamos conversar bastante hoje também sobre a importância da família nesse processo todo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela presença no Viver é Melhor. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação em meu nome, em nome do Hospital Santa Mônica, ao qual eu atuo, e através deles que surgiu a oportunidade aí de ajudar e cooperar, e achei importante a campanha, a divulgação, a conscientização, a informação para as pessoas. Com certeza, a informação é importantíssima e é por isso que a gente já tem que começar explicando para o telespectador o que é o crack, porque a gente sempre escuta que é uma droga que tem um alto poder de dependência. O que é o crack? Por que isso acontece, doutor? Muito bem. O crack, na verdade, o crack é também a cocaína, né? Na verdade, é um formato, é a substância em si que vai agir no cérebro é idêntica à substância da cocaína, só que o meio de utilização do crack é que torna ele uma droga praticamente diferente da cocaína por ter a capacidade de, como você disse, uma potência, uma capacidade por si, pela substância em si, de provocar com muito mais força e com muito mais probabilidade um padrão de uso, que é o padrão da dependência, o padrão do uso compulsivo, a dificuldade de abandonar e assim todos os sintomas que acho que na outra entrevista nós falamos sobre como é que se dá a dependência. Então a cocaína na forma sólida e forma de pedras é a chamado crack, que aí tem algumas formas de se compor o crack, né? A maior parte é feita ali da pasta base da cocaína, que através do método lá de fabricação vira pedra. Essa pedra, para ser consumida, ela basicamente tem dois jeitos. O mais comum, que é inalada, então você tem que queimá-la, né? E a maioria dos usuários vão usar, né, um cachimbo, vão usar uma lata, vão usar algum tipo de, às vezes até esfarelá-la no meio de um cigarro de maconha, aproveita e associa, né, dois tipos de substâncias, são as formas de se usar o crack fumado, né? E mais raramente, mas também existe as pessoas que de alguma forma injetam crack, eles derretem, né, e aquele líquido, a cocaína, a pasta base também poderia ser usado de forma injetável, que traz obviamente todos os riscos adicionais, né, do método de consumo, né? Cada qual tem lá a sua repercussão, né? Sendo que
a forma endovenosa, a forma de uma injeção na veia, vai trazer o risco de contaminações por outras doenças, de infecções e tudo mais. E a forma inalada, a forma do cachimbo, a forma do fumar, o crack, traz as condições das doenças pulmonares, além de todas as outras consequências. Estou falando apenas daquilo relacionado ao meio de utilização, meio de absorção da droga. E olha, é importante você, amiga telespectadora, você, amigo telespectador, saber disso, porque eu conheço uma mãe que descobriu que o filho usava crack porque encontrou em casa um cachimbo e outros acessórios. Sim, então, saber como é que a droga é utilizada também tem importância para que você consiga estar atento aos sinais que você pode encontrar na sua casa. E a gente vai agora pensar um pouco sobre como é que esse problema está no nosso país. Há alguns anos nós tivemos um grande crescimento no uso, ou pelo menos tomou proporções assim de toda a mídia divulgada, a gente começar a ver mais nas cidades sobre o uso de crack. Mas como é que está essa situação hoje aqui no Brasil? O crack chega ao sistema nervoso central quase imediatamente após o seu consumo. Leva de 8 a 15 segundos em média. É por essa razão que essa droga tem um potencial de dependência muito maior que qualquer outra. Pesquisas da Confederação Nacional dos Municípios concluiu que 98% das cidades brasileiras possuem algum dependente de crack. A gente aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos... Já há tantos anos a gente sabe da existência da Cracolândia, que é na região central da cidade, mas que nos últimos anos acabou se espalhando para várias regiões da cidade, em outras cidades do Brasil, no Rio de Janeiro, em Brasília, mas também tomando agora o interior do país, e isso é inclusive uma grande preocupação, trabalhadores rurais falando sobre o uso dessa droga. Doutor, como é que os médicos, as instituições de saúde estão vendo hoje o panorama do crack no Brasil? O Brasil, apesar de ter avançado, existem instituições de pesquisa exclusivamente dedicadas a esse tipo de levantamento. Tem o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o CEBRID, tem um apoio muito grande da Secretaria Nacional Antidrogas, financiando e participando de pesquisas de levantamentos em nível nacional, levantamentos domiciliares, levantamentos feitos em escolas, levantamento entre população e meninos de rua. Existem muitos estudos, mas ainda, com certeza, comparando com outros países que conseguem ter uma tradição de pesquisa epidemiológica, o Brasil ainda está engatinhando, Precisaria, para ter uma fotografia mais precisa, que essas pesquisas fossem mais frequentes, que houvesse maior financiamento, e a gente sabe, pelos expoentes, pelas pessoas que atuam nesta área, de que poderíamos ter um panorama, uma fotografia muito melhor. Mas todas as pesquisas até o momento mostram um crescimento preocupante e significativo no uso de várias drogas, entre elas cocaína e crack, sem dúvida. Está aumentando ainda. Tem um levantamento, acho que recente, eu acabei, estava vendo com mais detalhes um pouquinho antes de chegar aqui, acho que é da Fiocruz, algo assim, um levantamento estimando entre 0,5% e 1,5%, aí dependendo da capital, da estimativa de usuários de crack. Isso, usuários, talvez seja um termo vago, porque ele indica alguém que já teve algum contato com o uso, fez algum uso de crack. Mas é preocupante no sentido de falar, poxa, mas 0,5% preocupa? Preocupa porque, na verdade, esse 0,5%, certamente, quase 100% dele se torna dependente e vai ter consequências sérias para si mesmo e para o seu entorno. Então, se a gente estiver falando de 400 mil pessoas ao redor do país, sei lá, 300 mil pessoas ao redor do país, são 300 mil pessoas com um transtorno muito grave. Não é diferente de um uso de uma bebida alcoólica, que também tem lá o seu percentual de pessoas que vai ter problemas sérios de mortalidade, mas com certeza o crack tem um poder devastador muito mais rápido e uma potência muito maior de causar um problema mais sério. A gente vai explicar no próximo bloco sobre quais são esses problemas, mas aproveitando inclusive esse comentário do nosso convidado, para lembrar que o problema pode parecer pequeno ou que não chama tanta atenção quando é na casa do outro, quando é na família do outro, mas se for um na sua casa, já é o suficiente para que você passe por esse grande sofrimento, para que você queira mudar. Então, que fosse um cidadão, já seria o suficiente para a gente começar a pesquisar, investigar e trabalhar pela prevenção. A gente vai conversar bastante sobre isso no programa. Só ilustrar uma coisa? Por exemplo, é algo que eu notei esses tempos agora na minha carreira. Talvez tenha aí uns 18 anos em que eu atuo na saúde mental, que atuo com dependência de álcool e drogas como atividade maior, não só, mas maior, e a gente tinha aquela situação de ver um dependente de crack como sendo quase sempre o filho,
Hoje, eu já vejo, às vezes, crack atingindo 3 gerações na mesma família. Né? Já vejo pessoas que falam assim, olha, mas meu avô usava, meu pai usava e eu também uso. Então, isso significa, com certeza, né, para mim, foi um simbolismo, né, um caso, 2 casos, 3 casos, mas que demonstra, né, o quanto isso já está se tornando algo cada vez mais presente nas famílias brasileiras. E a gente precisa de informação para conseguir lidar melhor com esse assunto. Doutor Cláudio, quando a gente vê reportagens ou histórias a respeito do crack, a gente vê o quanto ele é devastador na vida da pessoa. Ela fisicamente muda muito, a gente vê fotos de pessoas antes do uso de drogas, durante a dependência e depois, é muito diferente. E a gente começa a pesquisar e ver que eles são inúmeros. Vamos começar então a entender melhor como é que o crack age na saúde dessa pessoa. Acho que precisamos lembrar primeiro uma coisa que é assim, pode parecer bobagem e muito óbvio, mas um usuário de crack, ele pode até em algum momento da vida estar usando apenas o crack, mas é muito mais provável que o crack tenha sido a evolução de uma problemática. Então, um sujeito que de repente era um alcoolista, né, um sujeito que começou bebendo, ao beber cada vez mais, ele acaba descobrindo que existe uma maneira de continuar bebendo e não se sentindo com os efeitos depressores que a bebida tem sobre a vida do sujeito, e aí o crack é a forma de sarar da bebedeira, assim como na verdade às vezes foi a cocaína antes, inalada na forma de pó. Então muitas vezes a pessoa vai terminar no crack porque era um usuário de cocaína que vai deteriorando o seu padrão, a sua doença, o seu transtorno, a sua dependência, e quando ele se vê numa situação em que ele acha que é mais barato usar o crack, no final ele vai gastar mais dinheiro e vai conseguir esse dinheiro às vezes se degradando de todas as maneiras possíveis, vendendo seus pertences, roubando coisa de casa, roubando coisa na rua, se prostituindo e assim por diante. E o crack muitas vezes é a linha final de uma situação como essa, né? Onde aí sim ele está usando uma droga que ele vai acabar, na boa parte das vezes, até deixando de usar as outras, né? Um usuário de cannabis, de maconha ou de bebida, e quando ele descobre ou aparece na vida dele a questão do crack, existe um afunilamento, uma tendência a uma utilização maior do crack, porque é muito mais difícil abandonar este uso, é muito mais rápido que a pessoa venha utilizar. Então, agora sim, dito isto, a gente pode falar um pouco sobre os efeitos do crack em si. Né? A primeira coisa é que o crack ele é uma substância, a cocaína nele contida, ela vai ter uma rápida absorção. Então, eu até vi o vídeo colocado aí antes, essa é uma característica. Segundos após a pessoa queimar ali no crack, a pedra do crack no cachimbo, esse crack já está no seu sistema nervoso central, em todo o seu corpo, agindo de uma maneira muito rápida. E da mesma forma como ele tem uma ação muito rápida, ele também decai dessa ação muito rápida. E essa é uma das razões pelas quais é uma substância altamente adictiva, porque o sujeito sai de uma situação de hipereuforia para uma situação de intensa depressão de uma forma muito rápida, muito mais rápida, por exemplo, até mesmo do que a própria cocaína. Né? Então, esse é um poder adictivo muito grande. E o que ele faz, por exemplo, no cérebro? Ele faz com que o nosso cérebro utilize-se ou libere para a intercomunicação entre os neurônios de uma maneira muito rápida as próprias substâncias que nós temos no cérebro, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Existe uma inundação da fenda sináptica, então existe toda uma excitação relacionada ao uso do crack, que é o que o usuário espera. Obviamente, depois de algum tempo, aquilo que parecia ser um prazer passa a nem ser tão prazeroso, mas a expectativa de ter novamente aquele prazer faz com que a pessoa queira repetir aquele ato a despeito do que aquilo está causando de problemas na vida dele. Ele já perdeu família, já perdeu emprego, já perdeu a dignidade, já perdeu dinheiro, já perdeu a saúde, nada mais tem sentido na vida dele senão o crack. Ele sofre com isso, mas ele não consegue interromper esse consumo porque a memória do sistema límbico, né, do sistema de gratificação cerebral, de uma circuitaria no cérebro responsável por esse prazer, lembra ele de que ele precisa repetir aquilo. E aí, algumas vezes, o paciente, o sujeito passa a utilizar
não só porque ele quer que aquilo se repita, não vai se repetir com a mesma intensidade, com a mesma situação prazerosa de início, mas ele também não quer se sentir na abstinência daquilo, isso é, em todos aqueles sintomas que o corpo, que a mente dele vai cobrar, aspas, dele, por ter utilizado. Então, se você usa uma substância que libera todas as suas neurotransmissores cerebrais, não tem mágica, né? Um tempo depois eles vão fazer falta e horas depois eles vão fazer falta, né? E aí vem todo o sintoma contrário da excitação cerebral. Vem uma depressão, vem a culpa, vem o sentimento ruim, vem aquela angústia e isso quando não há complicações, né? Do ponto de vista psiquiátrico do uso de crack, que a gente pode falar aí no outro momento. É só no cérebro que o crack vai ter a sua ação? Não, em todo o corpo. A pressão arterial da pessoa se eleva, a frequência cardíaca aumenta e aí vem outros riscos associados ao uso do crack, da cocaína, de outros estimulantes do crack em função, como eu te disse, da potência, vamos dizer assim, da droga em provocar tudo isso. Então, arritmias, infartos, acidente vascular cerebral hemorrágico ou isquêmico, enfim, toda a perturbação que uma crise hipertensiva, que uma taquicardia exacerbada pode fazer com a vida desse sujeito. Quanto mais uso da droga, com mais tempo de uso, mais graves são os efeitos, mais danosa é a Além de condição mais saúde? graves, a probabilidade deles acontecerem vão aumentando, né? Em função disso, né? E isso é uma coisa interessante, porque o usuário ele pensa que, não, se eu conseguir uma vez e eu me safei, eu no final consegui sobreviver, ele acha que vai ter a mesma saúde ou a mesma reação, a mesma capacidade de reequilíbrio ou de tolerância, não digo tolerância para não confundir com o termo tolerância de não ter mais o mesmo efeito, apesar de manter a mesma dose ou precisar de doses maiores, mas a resistência, vamos dizer, de uma forma geral, do sujeito, é isto. Por isso que você vê muita gente jovem infartando, né? Coisa que epidemiologicamente não era muito comum. E tanto é que é muito comum que num pronto-socorro, um sujeito jovem infartando, você pergunta, mas você ainda nem fica só com a pergunta, com a negativa do sujeito. Muitas vezes se colhe um teste toxicológico para poder verificar se entre as causas de um sujeito, né, de infarto ou de um AVC num sujeito jovem não está o uso de alguma droga. A gente tem danos, pesquisando assim sobre o assunto, que parecem que são irreversíveis. É correto isso, doutor? Ou depois, quando o paciente consegue, ele consegue recuperar? Vamos separar. Talvez você esteja querendo dizer dos danos irreversíveis, aqueles que não são tão óbvios ou aparentes, né? Por exemplo, um sujeito tem um infarto, sujeito tem um infarto, é um dano irreversível. Aquelas células do músculo cardíaco, se ele teve um infarto em função do uso do crack, ele pode sobreviver ao infarto, mas ele vai ter lá uma lesão cardíaca em função disso. Mas não precisamos falar nem deste dano, né? Existe sim, comprovadamente, danos que são mais insidiosos, né? Acontecem de uma maneira mais lenta, mas que são irreversíveis ou que revertem menos, né? Que tem uma chance menor de recuperação. E isso acontece para o crack, para o álcool, o uso crônico e pesado de qualquer dessas substâncias vai ter lesões neuronais. Não só de morte neuronal, em menor escala, mas principalmente de interligação entre neurônios, né? As conexões cerebrais vão diminuindo, né? E até o ponto de existir, ao longo de muitos anos, uma verdadeira involução que é possível até em exames de imagem, numa tomografia, numa ressonância, verificar que existe redução, né, de determinadas áreas cerebrais que se esperava de um determinado tamanho estão ali com um tamanho menor, enfim, de outros danos tipicamente vistos nos exames de imagem cerebral. Mas isso não quer dizer que não é para tratar, que não é para correr atrás de tratamento, é só para alertar de quantos danos podem surgir e de que muitas vezes o jovem ou o adulto que entra em contato com o crack não sabe, não tem conhecimento de tudo isso. Por isso que é importante a gente compartilhar informação para orientar. E a gente vai no próximo bloco discutir um assunto bem delicado quando a gente fala de crack, que são as mulheres gestantes usando crack. Muitas delas engravidam sob o efeito da droga ou na condição de uso, outras continuam usando. Como é que fica essa criança? Como é que vai ser depois? Doutor, acho que esse é um primeiro esclarecimento. A criança vai sofrer, o feto, o bebê na barriga da mãe, vai sofrer também as consequências que o crack causa na mãe? Aqueles mesmos efeitos? Certamente, né? As crianças podem, inclusive aquelas que conseguem de alguma forma nascer, elas podem ter um quadro muito típico de abstinência assim que nasce, né?
porque interrompe o consumo na hora em que nasce, aquele regime que a mãe vivia de utilização frequente se interrompe. Isso quando não ocorrem, enfim, todas as complicações possíveis podem ocorrer durante a gravidez, né? Dificuldade em ganhar peso, parto prematuro, problemas de malformação enfim, aí você tem N complicações. Quando essa criança sobrevive a tudo isto, ela ainda vai ter certamente o seu desenvolvimento neuropsicomotor prejudicado, né? Então já está claramente associado que mesmo o uso esporádico, mesmo de cocaína, nem precisa ser necessariamente o crack ou uma frequência muito grande, são crianças que vão ter dificuldades de aprendizado, de comportamento, de capacidade cognitiva, e isso tem um impacto a despeito de ter sido, porque pode ser, imputar essa dificuldade ao fato de ser criado ou educado ou conviver com a família de origem já desorganizada, provavelmente pela questão da dependência do uso. São estudos estão comprovados que do ponto de vista biológico existe também um impacto agravado pela questão da convivência, da educação de uma mãe que provavelmente, pela questão da dependência dela, também tem uma maternagem, a capacidade de cuidados, né, e uma família que vai estar desestruturada. Isso quando vamos chamar de família, né, porque na verdade às vezes essas crianças são criadas nessas situações de rua também, tanto quanto muitas dessas mães usuárias. Mas também já vi mãe, né, com família, em casa, estruturado com o uso de crack. Não é só a situação da miséria da rua, existem situações outras mais socialmente protegidas, mas não necessariamente livres da questão do uso da droga. Então isso é terrível. Muitas das vezes essa gravidez não é nem desejada, né? É uma intercorrência de toda a miséria que cerca o dependente de crack, né? Essas mães podem ter sido abusadas e por isso ficaram grávidas, elas podem ter se prostituído e ficado grávida, ela pode ter, pela questão do uso, a incapacidade de tomar cuidado com a sua sexualidade, com a sua vida sexual e por isso engravidado. Então muitas dessas mães textualmente falam, não queria estar grávida, muitas vezes contam com muita culpa depois, obviamente, em algum momento, a sensação de que, puxa, eu queria usar até ver se acontecia alguma coisa de eu não ter o filho, né? Só que a natureza às vezes é mais forte do que isso, a criança nasce, né? E aí vai ter todas as sequelas possíveis com relação a isso. E aí a gente percebe que realmente quando se fala desse assunto, a melhor alternativa é a prevenção. É com certeza evitar, garantir, se possível, a gente gostaria que isso fosse acontecido, que isso acontecesse de uma forma mais eficiente, que as pessoas não tivessem contato com o uso de drogas, não se tornassem dependentes, mas a gente vai continuar falando sobre como é que a gente deve enfrentar isso no próximo bloco. O nosso convidado vai ajudar a gente a pensar no papel da família, na recuperação desse paciente. Quando a dependência já acontece, como é que a família deve agir? Já ouviu falar em codependência? Você já viu provavelmente uma família que sofra tanto com a dependência daquele que usa drogas quanto ele mesmo. E a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso programa e também sobre como é que deve acontecer a desintoxicação, como é que dá para largar a dependência. Apesar de falar-se muito sobre o alto poder de dependência do crack, é possível deixar a dependência. Nosso convidado vai falar para a gente também sobre como é que isso pode ser. A gente sempre escuta relatos de como as famílias sofrem também com um dependente. O senhor vê muito disso? Talvez a família, em algumas situações, precise de tanto amparo e tanta orientação quanto o próprio dependente no momento de intervenção médica, doutor? Precisam, e nenhum tratamento, nenhuma atitude de expectativa de melhora da situação do dependente pode prescindir de uma correta abordagem familiar, né? E quando a gente chama abordagem, desde a identificação de padrões de comportamento, da dinâmica dessa família, que possa, de alguma forma, mesmo que por gestos, às vezes, de amor, amorosos, mas que, de alguma forma, favoreçam, né, perpetuem ou dificultem a recuperação do dependente, né? A clássica chamada codependência, né? Que seria esse comportamento, padrão de comportamento de um familiar que, por mais que possa ter boa intenção por trás, pode dificultar a recuperação. Tipicamente, um exemplo muito comum é a situação em que as pessoas
poupam o dependente das consequências, dos problemas que a própria dependência lhe causa, né? Acobertam, assumem papéis que deveria ser do dependente, e de alguma forma isso acoberta e vai mais adiante, ao invés de do dependente perceber um prejuízo, um problema e passar com isso a ter que lidar com o seu problema, né? Então, quer evitar a exposição da pessoa, evitar a constrangimento exposição, social. ou, de alguma forma, a própria dinâmica da família tem algum sentido assumindo que alguém assuma os papéis. Casa. Exatamente, isso, né? É muito difícil. O erro Acaba do amor também, a troca, né? Querer dizer, puxa, olha, eu te dou isso, né? E o isso que a pessoa vai dar para que a outra não use é algo que não se sustenta por muito tempo, não é possível para aquela família agir ou manter, fazer diferenças entre filhos, entre as regras do funcionamento da casa serem subvertidas pelo comportamento do dependente. Por isso que a gente sempre diz que essas famílias devem, em primeiro lugar, ter mais informação sobre o transtorno, né? Então existem inúmeras formas de obter esta informação, né? Inúmeros sites que depois a gente pode deixar a lista aí dos recomendados, né? O próprio site do Hospital Santa Mônica tem lá, né, canais de comunicação e orientação para as famílias. Existe também a importância dessa família frequentar grupos, né, de outros familiares que passam ou passaram pelo mesmo problema e com isto conseguirem ganhar a experiência e não caírem nos mesmos erros, né? São os grupos chamados, uma ONG chamada Amor Exigente, os Naranons, né, que são os grupos de narcóticos anônimos voltados para os familiares. Para os familiares. Exatamente, especificamente para os familiares, os Alanons, né, ou qualquer outra abordagem. Existem ações psicoeducacionais, que são profissionais de saúde que vão fazer explanações sobre isso, ou quando esse paciente está em tratamento, as equipes de saúde, como a gente faz no Hospital Santa Mônica, aborda, né, a família e identifica, né, o que está acontecendo. Isso quando não tem um familiar que também tem um outro transtorno psíquico qualquer e que precisa de um encaminhamento para depressão, para um transtorno ansioso, alguma coisa que não tem nada a ver. Ou às vezes identifica, por exemplo, com crack, é muito típico, existe um preconceito muito maior com o uso da droga e uma tolerância cultural com o uso do álcool. E às vezes você vê que tem lá dentro da família outras pessoas que têm um problema com álcool, mas fica em evidência o holofote em cima de quem tem um problema com o crack, né? E isso, obviamente, guardadas as proporções da questão da gravidade de um e de outro, pode ocorrer diferença, mas não quer dizer que não é da mesma natureza de problema, né? A dependência, ela não, o critério diagnóstico para a dependência de crack, os critérios são os mesmos dos quais para a dependência do álcool, que é, por exemplo, uma substância, aspas, legalizada, normatizada, né, na cultura, pelo menos na ocidental, né, em quase todos os países do Ocidente. Doutora, a gente já escutou muitas histórias sobre usuários de crack que saíram de casa e ficaram dias fora ou que, em algumas situações, vão morar na rua. Qual que é a melhor postura? Sei que a gente pode dizer que há uma melhor postura, mas quais são os melhores resultados com relação a como a família tem que agir? A família tem que ir atrás? A família deve ir a esses lugares? Deve procurar ajuda médica para fazer essa intervenção? Vai adiantar se a família for atrás? Quando o sujeito abandona o vínculo familiar, né, e já passa para uma situação de viver na rua, provavelmente isso não aconteceu da noite para o dia. Por mais que o crack possa fazer isso em alguns meses com alguém que utiliza, é muito mais comum que isso tenha ocorrido ao longo dos anos. Como eu disse lá no começo, isso resultado de outras dependências ou de outros percursos e cerca toda essa situação outras misérias que não só a questão da miséria causada pela questão do uso da droga, né? Então, outras mazelas cercam essa situação e que acabam levando a isso. Mas, de uma forma geral, qual deve ser a postura da família? Bom, se for alguém menor de idade, aí tem uma questão muito clara, né? Esses pais têm uma responsabilidade. Ou eles são capazes de conduzir esse jovem para um tratamento, para uma abordagem, eles têm o pátrio poder e o dever até de ir atrás desse jovem e levá-lo a um tratamento, né? Ou se eles se sentem impotentes perante isso, porque esses jovens podem ser agressivos, violentos, ou, né, até mesmo ter atitudes, né, transgressivas e tal, aí talvez pedir ajuda do Conselho Tutelar, do Estado, para poder agir, né, e poder ter como exercer essa responsabilidade de cuidar. O indivíduo maior de idade, eu acho que
né? E tem-se que utilizar de outra estratégia. Não é possível, a não ser que haja uma indicação médica muito clara, o tratamento dito compulsório ou involuntário tem lá as suas, podemos abrir até um outro programa para falar sobre essa questão, mas existem situações específicas em que o tratamento involuntário, a família pode conduzir esse sujeito para uma clínica, essa clínica, esse hospital tem que ter médico 24 horas, tem que notificar o Ministério Público desta internação involuntária, né? E existe todo um proceder correto, tanto do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, para uma situação desse tipo de internação. E algumas vezes a internação ela pode ser trabalhada ao longo do processo com essa orientação, com esse esclarecimento da família, que vai sobre uma orientação profissional, entender como deve agir em cada caso para facilitar em que momento ela deve se colocar e de que forma ela deve se colocar para esse dependente para tentar o convencimento. Obviamente, muito mais provável é que um sujeito se recupere se ele for para um tratamento percebendo uma necessidade. Algumas vezes as pessoas vão para um tratamento numa situação que a gente chama de intermediária. Ela não está lá involuntária, mas ela está contrariada, ela está porque houve uma pressão do empregador ou da família, foi imposto uma condição. E muitas vezes a família, para chegar nessa situação de conseguir fazer esta pressão de uma forma positiva, de uma forma construtiva, é que ela precisa de ajuda. E esses locais são reuniões de tratamento gratuitas, não são conduzidos profissionais, ou buscar ajuda profissional de acordo com a sua possibilidade, tanto dentro, né, do sistema público de saúde, quanto se ela tiver um convênio ou particular, se ela puder providenciar, se ela tiver meios para tal. O importante é aquilo que você disse, que não se desista dessas pessoas, né? Elas têm sim recuperação, é muito difícil, né? Os índices de recuperação são às vezes, se a gente olhar o copo meio vazio, é de um jeito, mas se a gente olhar o copo meio cheio, a gente encontra histórias de superação que continuam nos inspirando a continuar trabalhando com isso, como estamos fazendo. Né? A gente vê assim que são inúmeras situações, as famílias são diferentes e por isso as necessidades são diferentes também, mas o que a gente percebe é isso. A disposição em continuar insistindo vai ser difícil em muitas situações, mas vale a pena. É uma pessoa que está ali conosco, não é em vão, uma pessoa que faz parte da nossa família, muitas vezes uma relação não só sanguínea, mas a relação do conviver, a relação espiritual, como nós sempre falamos aqui. Então, há muitos motivos que justificam a gente continuar insistindo, persistindo. Inclusive, é uma responsabilidade, nós acreditamos que é uma responsabilidade. Por favor, doutor. Eu vou além. A situação do crack leva comumente a uma desvinculação da família muito precoce, muito rápida, e são famílias que sofreram também e muitas vezes elas não têm condição, a pessoa se perde no mundo em relação ao crack. Então, boa parte das pessoas que a gente vê nas cracolândias ou nas cracolândias espalhadas, né, como são às vezes pelas questões das políticas de saúde nos municípios, há uma responsabilidade das pessoas enquanto cidadão, né, e de exigir que o poder público, ou de colaborar quando é possível com a sua ajuda. Existem inúmeras ONGs, inúmeras instituições que fazem esse tipo de trabalho, de buscar entender que a pessoa não tem mais família, então ela precisa de alguma outra pessoa que faça as vezes da família para mobilizar esse sujeito para tratamento, e faz parte também da obrigação, na minha opinião, e acho que na de todos, que o poder público tem que fornecer meios para que essas pessoas possam ter recuperação, né? Assim como tem, essa é uma guerra que tem que ser trabalhada em todas as frentes. O poder público também tem que ter, né, os meios para coibir a questão do tráfico, né, da violência, da criminalidade envolvida a isso, né, das fronteiras e tudo mais, né? O crack não brota espontâneo da terra, né? Tem toda uma questão, né, importante relacionada também à questão do policiamento e da investigação e de alguma forma de coibir uma coisa que está dentro da lei entendida como crime, o tráfico. A gente percebe que esse é um assunto de grande amplitude, ele realmente vai para muitas áreas. A gente vai no próximo bloco destacar especialmente uma informação que o doutor destacou aqui também para a gente. A recuperação é muito difícil, mas ela pode acontecer. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre como é que deve ser feito esse tratamento. E nos minutos finais que a gente tem, o doutor vai falar para a gente sobre o tratamento, que é difícil, sim, mas acontece e pode trazer resultados bem satisfatórios, não é, doutor?
Sim, e a primeira coisa é que um tratamento interessante para uma dependência de crack, ele consta, em primeiro lugar, da desintoxicação. É preciso haver um período em que essa pessoa precisa interromper o consumo com ajuda médica, porque medicamentos podem facilitar isso e evitar complicações. No segundo momento, a preparação desse sujeito para a continuidade do tratamento, porque o tratamento não existe mágica, não vai se encerrar, a pessoa não passa debaixo do arco-íris e sai do outro lado completamente curado. Né? Ele sai do outro lado preparado para dar essa continuidade, para fazer a manutenção desse tratamento. E se nós temos tão pouco tempo, acho que uma coisa que precisa ser dita é que um tratamento, mesmo que ele não leve a uma interrupção completa, mesmo que ele tenha que ser retratado, né? Que em algum momento que tenha recaída, se o tratamento conseguir reduzir consumo, reduzir frequência, reduzir gravidade, reduzir complicações, ele já está sendo um resultado, né? Mesmo que ele não leve à abstinência completa. Ele sempre vai fazer, as recaídas vão fazer parte do processo de melhora do paciente. Ele tem que aprender com cada recaída como não recair de novo. E isso é comum que o tratamento se dê desta forma. Doutor Cláudio, muito obrigada por trazer para a gente as orientações de hoje. Convite para que volte sempre a viver melhor. Eu, pessoalmente, e o Hospital Santa Mônica estamos sempre disponíveis para esse esclarecimento. Achamos isso fundamental. A gente está lá tratando, mas é preciso que essa informação chegue até as pessoas para fazer também prevenção. Muito obrigada. Obrigada a você, amigo telespectador. E agora compartilhe com seus amigos, familiares. Informação é sempre importante. Muito obrigada pela audiência hoje. Até amanhã. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.